Na sala de interrogatório, Erika sentiu o nervosismo crescer a cada minuto que passava. Os detetives estavam demorando a voltar, e o silêncio pesado da sala só aumentava sua ansiedade. Na noite anterior, uma jovem havia desaparecido misteriosamente e Léo, o filho de Erika, foi a última pessoa a ter estado com ela. Enquanto esperava, Erika lembrava da noite anterior. Seu primogênito Léo tinha pedido o carro emprestado para ir ao treino na escola, ou foi o que ele disse. Por mais que Erika achasse que conhecia o filho muito bem e que ele contasse tudo para ela, era claro que ele havia escondido o encontro. Erika amava Léo, ele era seu favorito. Ela não admitia isso para mais ninguém, mas em seu coração, Léo sempre ocupara um lugar de destaque. Ele era o filhinho da mamãe. Sua irmã Ana não era tão fácil de lidar e não parecia ter uma ligação tão forte com Erika. Apesar de sua predileção, Erika sabia que Léo tinha um lado sombrio. Desde muito jovem, ele se envolvia em pequenos incidentes que chamavam a atenção por um certo grau de crueldade. Será que ele podia ter feito alguma coisa com a tal garota? Ficaram apreensivos? Então vem comigo que neste episódio de Enredei, vamos descobrir se o coração de mãe está sempre certo mesmo. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é um Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de true crime. Neste episódio, vou compartilhar uma história inspirada no livro The Perfect Son, de Freida McFadden. Este livro ainda não foi traduzido para o português, ou eu não consegui encontrar a versão traduzida. Mas quem quiser e se interessar, pode encontrar o livro disponível em inglês no Kindle e também no Audible da Amazon. Eu ainda não conhecia os livros de Freida, e depois de ler o primeiro, já devorei mais 4 livros, e todos me surpreenderam. As histórias são muito bem escritas e envolventes, eu recomendo. Bom, eu vou contar um pouco mais sobre a autora. Freida McFadden é uma autora renomada no mundo dos thrillers psicológicos, conhecida por sua habilidade em tecer narrativas envolventes e cheias de suspense. Além de escritora, Freida é médica, uma profissão que a influenciou profundamente, oferecendo-lhe insights valiosos sobre a complexidade da mente humana, algo que transparece em seus livros. Atualmente, Freida reside nos Estados Unidos, onde equilibra sua carreira médica com sua paixão pela escrita. Sua vida é marcada por uma rotina agitada, mas também gratificante, pois ela consegue unir suas duas paixões de maneira harmoniosa. Ela escreveu o best-seller A Empregada, que foi traduzido para o português e virou uma trilogia, que ficou durante muito tempo na lista de mais vendidos. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os crimes descritos neste episódio são fictícios, ou seja, não correspondem a crimes reais, e contêm spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram traduzidos para facilitar o acompanhamento da história. Recados feitos, bora pra história! Todo mundo já ouviu a expressão família de comercial de margarina, não é? É usado para descrever aquela família perfeita, onde todos são lindos e felizes. Erika sempre acreditou que sua família fosse assim. Ela era casada com Jaime, um homem charmoso, inteligente e amável. Os dois tinham se conhecido na faculdade e juntos eles tinham 2 filhos. Léo, o mais velho, com 16 anos, era capitão do time de debate do colégio. Popular, educado e carismático, ele era o orgulho de Erika. E Ana, com 14 anos, havia se transformado numa adolescente temperamental e rebelde. Falar de favoritismo na maternidade é complicado, né, gente? Mas Erika, sendo completamente honesta consigo mesma, sabia que tinha um filho favorito: Léo. Seu primogênito, desde bebê e até mesmo na adolescência, sempre foi afável, calmo e não exigia atenção, enquanto Ana era praticamente o oposto. Desde bebê era irritadiça, chorona e exigia atenção o tempo todo. Agora, na adolescência, frequentemente entrava em conflito com a mãe.
Os dois eram bem diferentes na aparência e no jeito. Léo era alto, com cabelo e olhos castanhos brilhantes. Pelo que a mãe de Erika dizia, era a cara do falecido pai de Erika. Guardem essa informação. Enquanto Ana era mais baixa, cheinha e loira, e lembrava bem as feições de Jaime. Mas apesar das diferenças, os irmãos se davam maravilhosamente bem. Léo cuidava da irmã mais nova e Ana idolatrava o irmão mais velho. O que não impedia, claro, que os dois pegassem um no pé do outro sem dó quando estavam em casa. Foi assim que Erika soube que Léo tinha um interesse amoroso. Ana estava implicando com ele na mesa do café da manhã, insinuando que ele estava afim de Olivia, uma garota da escola. O fato surpreendeu Erika. Léo estava com 16 anos, era normal, mas saber que ele estava interessado em uma garota deixou Erika desconfortável. E vocês devem estar pensando, este favoritismo está passando dos limites. Mas não, gente, calma. Erika não estava com ciúmes do filho, mas sim estava pensando em como proteger Olivia de Léo. No decorrer dos anos, desde quando Léo era pequeno, alguns incidentes estranhos tinham acontecido com seu filho, e deixaram Erika com a certeza que Léo tinha uma natureza sombria que precisava ser contida e observada de perto. Se falar de favoritismo já não é fácil para nenhuma mãe, admitir que talvez seu filho não fosse tão bom quanto deveria era impossível. E isso isolara ainda mais Erika do convívio com as outras mães. O medo de ser julgada só não era maior do que o medo de que o filho fizesse um mal irreversível para outra criança ou até mesmo um adulto. Evitar que esse cenário tenebroso acontecesse era um dos principais objetivos diários de Erika, que estava sempre atenta. Viver sob essa tremenda pressão tinha cobrado seu preço. Erika não tinha um círculo de amigas próximas e nem mesmo seu marido Jaime a apoiava, achando que era exagero seu, ou talvez ele não quisesse admitir que seu filho não era perfeito. Jaime era um pai presente que se envolvia nas atividades dos filhos e ajudava na organização da casa sempre que podia. E se Léo era o filhinho da mamãe, Ana era a filhinha do papai e idolatrava Jaime. Mas afinal, quais foram os incidentes que aconteceram na infância de Léo? Voltando um pouco no tempo, o primeiro episódio aconteceu ainda no jardim de infância. No meio da algazarra das crianças em uma aula de artes, Léo e uma amiga de classe saíram da sala. Léo voltou pouco tempo depois, mas a menina não. Na hora da saída, todas as crianças correram para os pais que esperavam na porta, mas a menina não saiu da escola. A mãe desesperada e a professora confusa mobilizaram todos na escola para procurar pela menina. Quando a tarde já estava avançada e a mãe histérica, a menina foi encontrada trancada em um armário na sala de limpeza. Ela estava aterrorizada e disse que foi Léo quem a trancou no armário e sumiu. O que mais deixou a professora desconcertada foi que Léo tinha voltado normalmente para a sala de aula depois de fazer isso, e manteve a calma e a frieza quando começaram a procurar a menina. Isso com 5 anos de idade. No dia seguinte, quando a professora perguntou o porquê de Léo ter trancado a amiga, ele respondeu tranquilamente que queria fazer uma experiência. Ele queria saber quanto tempo uma pessoa podia ficar sem comida e bebida antes de morrer. Alguns anos mais tarde, Léo estava no Fundamental 1. Ele continuava a ser um aluno dedicado, educado e bem comportado. O aluno que qualquer professor adorava. Até que outro incidente aconteceu e Erika foi chamada à escola novamente. Léo, em uma atividade em classe, havia dito para a professora que quando se casasse, gostaria de colocar sua esposa em um buraco bem fundo e nunca mais a deixar sair. Erika procurou ajuda psicológica, mas Léo se retraiu e a terapia não evoluiu. Jaime também não a apoiou. Ele relutava em acreditar que os episódios não passassem de curiosidade infantil. Depois de mais alguns anos, Léo foi acusado de assediar um professor. E aí a coisa ficou feia. O professor afirmava que Léo tinha invadido sua casa e ligado o gás de cozinha durante a noite na tentativa de envenenar a família do professor. A sorte foi que o cachorro que dormia no quarto dele começou a latir desesperado e avisou seu dono de que algo estava errado. E tudo isso porque o professor não queria Léo perto de sua filha, que estudava na mesma classe.
Com as acusações do professor e de um vizinho que dizia ter visto Léo perto da casa do professor, ficou impossível para ele continuar na mesma escola. Mesmo que a polícia não conseguisse ligá-lo ao que todos achavam que tinha sido um atentado e não um acidente. Léo precisou mudar de escola e a vigilância de Erika se intensificou. Ela garantia que tudo continuasse bem. E realmente tudo estava indo bem, até que Léo se interessou por Olivia. Erika agiu rápido. Ligou para um detetive particular que a ajudava em momentos como este. Depois do incidente com o professor, Erika acionava o detetive em caráter preventivo, fazendo com que as pessoas que de alguma forma se aproximassem de Léo fossem avisadas ou até chantageadas para se afastarem dele. E foi esse o caso de Olivia. Erika descobriu que Olivia fazia parte do time de debate da escola, e o detetive entrou em ação. Olivia deveria se afastar de Léo, ou umas fotos íntimas trocadas com um ex-namorado seriam expostas para a escola toda. E aqui, gente, nem vamos entrar na discussão ética do que Erika estava fazendo. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Até que ponto é válido chegar para proteger seu filho da prisão? O que vocês acham? Conta pra mim nos comentários. Erika respirou aliviada quando o detetive ligou e confirmou que tinha conversado com Olivia. Mas o alívio foi por pouco tempo. Algumas noites depois, Olivia desapareceu, sem deixar rastros. Seu desaparecimento levantou suspeitas imediatas em relação a Léo, que foi a última pessoa a ser visto com Olivia. Quando Erika soube que a escola estava em polvorosa e que todos estavam desconfiados dele, ligou enfurecida para o detetive, e somente aí descobriu que havia outra Olivia na mesma classe de Léo, e era por ela que ele estava interessado. Os dois tinham saído na noite do desaparecimento da garota à tarde. Eles se encontraram em uma lanchonete frequentada pela turma. Olivia tinha uma mãe super protetora, e por isso ela tinha ido buscar Olivia na lanchonete bem mais cedo do que o horário combinado, e pouco depois que Léo tinha tomado coragem de se aproximar da garota, segurando sua mão na frente da turma. Olivia queria morrer. Saiu envergonhada da lanchonete e crente de que nunca mais veria Léo. Adolescência e o drama. Sabem como é. Assim que a mãe estacionou o carro na frente de sua casa, Olivia avistou Tito, sentado nas escadas da sua varanda. Revirou os olhos e quis entrar em casa correndo e bater a porta na cara dele, mas não foi rápida o suficiente. Tito tinha sido seu primeiro interesse amoroso, seu primeiro beijo ainda no fundamental, coisa de criança. Eles não tinham continuado próximos, e a presença de Tito em sua casa só podia significar uma coisa: ele tinha ido lá falar mal de Léo. Os dois tinham sido amigos inseparáveis até o Fundamental 2, quando de repente, do nada, Tito parou de andar com Léo e começou a hostilizar o ex-amigo sempre que podia. Ir até a casa de Olivia para falar mal dele pareceu um pouco demais, e a garota nem o deixou terminar. Para Olivia, nada disso importava. Ela estava interessada por Léo e ele por ela. E quando Olivia recebeu sua mensagem no celular, pedindo para vê-la no meio da noite, ela não hesitou. O que Olivia não esperava era ser sequestrada naquela mesma noite. Na manhã seguinte, em sua casa, a mãe de Olivia estranhou a demora da filha para vir tomar o café da manhã antes da escola. E quando subiu para chamá-la, viu a cama vazia e Olivia não estava em lugar nenhum. Seu celular caía na caixa postal. E o desespero tomou conta da mãe de Olivia, que mobilizou a polícia imediatamente. Depois, a investigação chegou rapidamente ao nome de Léo e começou a pressionar toda a família, tentando descobrir onde e o que estava acontecendo com Olivia. Foi por isso que Erika tinha sido chamada à delegacia e estava na sala de interrogatório no começo do nosso episódio. O desespero de Erika foi ao extremo e ela estava cogitando mentir e dizer que fora ela quem sequestrara a menina. A história virou notícia nacional. E, gente, lembra que eu falei para vocês guardarem a informação sobre Léo ser parecido com o pai falecido de Erika? Pois então, com toda a cobertura da imprensa, o pai de Erika apareceu. Ele entrou em contato por telefone e sim, estava vivo. E vocês estão sentados? Preso por assassinato. Erika não podia acreditar. Sua mãe mentira sua vida toda. Pior, Léo era a cara do seu pai,
teria herdado a psicopatia também? Ao confrontar sua mãe, Erica ficou sabendo que o pai tinha matado um homem em uma briga de bar, quando Erica ainda era bem pequena, e seus pais decidiram que seria melhor para a filha pensar que o pai estava morto. Com toda a comoção em volta do desaparecimento de Olivia, o pai achou melhor entrar em contato com ela. A dúvida sobre a inocência de Léo contaminou a família, e o dia a dia na casa de Erica ficou pesado rapidamente. A única que ficou ao lado dele foi Ana. Ela tinha certeza que ele não tinha feito nada. Ela defendia o irmão com unhas e dentes, seja em casa ou na escola, ou até mesmo contra a polícia. Ana era incansável. Léo acabou sendo afastado da escola, mas não antes de ter entrado em uma briga física com seu ex-melhor amigo, que partiu para cima de Léo no corredor do colégio, gritando em alto e bom som que Léo era culpado e exigindo saber onde estava Olivia. Quando a polícia ficou sabendo da briga, Tito foi interrogado na própria escola e contou aos detetives que, ao longo dos anos, tinha visto Léo ter atitudes estranhas e parecer frio em diversas ocasiões. A coisa tomou uma proporção horrível quando, depois de ter uma discussão com Léo, Tito encontrou um gato de rua morto em sua cama. Léo negava ter feito isso, mas foi a gota d'água para que Tito se distanciasse dele e passasse a falar mal do amigo sempre que podia na escola. Tito também contou para a polícia que tinha tentado alertar Olivia, mas que ela não lhe dera ouvidos. Os investigadores estavam convencidos da culpa de Léo. Eles chegaram a prender o garoto, mas Jaime conseguiu que o advogado da família o libertasse pagando a fiança. A pressão estava intensa. A polícia estava buscando encontrar Olivia viva. Enquanto isso, Erica estava cada vez mais desconfiada de que Léo sabia mais sobre o que acontecera com Olivia. Mas pior que a desconfiança, era o medo que passou a sentir de seu filho. As palavras do psiquiatra e terapeuta infantil que atendeu Léo não saíam de sua cabeça. Léo era incapaz de sentir amor. Ele não tinha empatia. Ele poderia passar a vida toda sem cometer crimes, mas era mais provável que, se ele se encontrasse em uma situação de perigo, ele matasse sem hesitação ou remorso. Erica não sabia mais o que pensar ou fazer. E quando chegou em casa, depois do último interrogatório na delegacia, teve um sobressalto ao perceber que estava sozinha em casa com Léo. Jaime tinha saído para trabalhar de manhã e avisou que ficaria até mais tarde no escritório. E Ana tinha pegado sua bicicleta e saído sem dizer aonde ia. Léo estava agitado, andando de um lado para o outro e pedindo para que a mãe o acompanhasse até o lugar que achava que Ana estava. Ele tinha certeza que a irmã estava em perigo. Pela cabeça de Érico, que passava ao ver o filho naquele estado, era que ele parecia a estar atraindo para uma armadilha. Sem alternativa, ao ouvir a urgência e desespero na voz do filho, Érica entrou no carro e dirigiu seguindo as instruções de Léo. Os dois se afastaram cada vez mais da cidade, e a escuridão envolveu o carro, deixando tudo ainda mais sinistro. Léo indicou que Érica entrasse em uma estradinha deserta que levava a uma cabana assustadora. A bicicleta de Ana estava encostada na parede, mas o que deixou Érica sem fôlego foi ver o carro de Jaime parado próximo a uns arbustos. Em questões de segundos, a cabeça de Érica entrou em um turbilhão. Jaime deveria estar bem longe dali. Que lugar era aquele? Se perguntava confusa. Léo estava aterrorizado e começou a contar que Ana estava decidida a encontrar Olivia e provar a inocência de Léo. Ela tinha seguido o pai na noite anterior e encontrado essa cabana. Ela contou isso ao irmão, mas não o deixou ir com ela quando resolveu voltar para ver o que o pai fazia naquela cabana deserta sozinho. Ela temia que, se o irmão se envolvesse, a polícia entenderia tudo errado e ele poderia ser prejudicado e até mesmo preso. Enquanto Érica parava o carro, Léo desceu correndo e quase trombou com Jaime, que saía da cabana. Assim que viu os dois, Jaime imediatamente acusou Léo de ter prendido Olivia e Ana naquela cabana. Léo partiu para cima do pai e Érica viu uma faca rolar da mão de Jaime para a grama. E vocês estão sentados? Porque a reviravolta dessa história me pegou completamente desprevenida. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui quando estou contando, mas lendo é muito legal.
Jaime continuava a gritar que Erika sabia do que o filho era capaz, que ela precisava parar Léo. Mas Erika, ao olhar para o rosto do filho, não conseguiu ver a maldade nele. Ela correu para pegar a faca e a deu na mão de Léo, que em um movimento rápido atacou o pai. Erika ficou paralisada, mas ouviu Jaime a chamar de idiota antes de cair e morrer. Aquele era o homem com quem tinha sido casada por 20 anos? E naquele momento Erika percebeu que não o conhecia. Léo correu para a cabana chamando por Ana e Olivia e ouviu gritos fracos vindo do porão. Conseguiu arrebentar a porta e encontrou Ana e Olivia vivas, mas machucadas. Ana contou para a mãe que o pai a tinha encontrado na cabana tentando libertar Olivia, e sua máscara caiu. Ele ficou furioso e empurrou Ana para o porão junto com Olivia. Ele planejava sair e voltar mais tarde para não levantar suspeitas, quando ouviu o barulho do carro se aproximando. E disse para as garotas com ódio que teria que se livrar antes de Léo e Erika, e depois voltaria para matá-las. Tinha sido Jaime quem sequestrara Olivia, e ela não tinha sido sua primeira vítima. Olivia ficou presa por mais de 4 dias no porão frio, sujo, que mais parecia um buraco fundo embaixo da casa. E na escuridão, quando conseguiu explorar um pouco o espaço tentando fugir, Olivia tinha encontrado ossos humanos. Mais tarde a polícia descobriu o nome dessa vítima, que tinha sido morta no porão por Jaime antes de Olivia. Tempos depois a polícia encontraria um grande rastro de vítimas e incidentes ainda mais estranhos da infância de Jaime. Ele tinha sido extremamente inteligente e aprendera cedo a esconder os sinais de sua psicopatia. Ter uma família não fazia parte de seus planos, mas Jaime não sabia explicar o encanto que tinha sentido ao conhecer Erika. O casamento aconteceu rápido, e assim que Jaime começou a sentir os primeiros sinais de arrependimento, Léo já estava a caminho. No dia a dia em família e com os amigos, ele representava o papel de marido e pai perfeitos. E com o tempo ele conseguiu acomodar seus instintos assassinos mascarados em viagens de negócio. Aliás, outra parte de sua vida que tinha sido muito recompensadora eram os negócios. Jaime dispunha de muito dinheiro e muito tempo livre, coisa que escondia de Erika e da família. A única ameaça que foi crescendo era Léo. Ele era descuidado e passara a chamar a atenção com suas ideias e experiências na escola. Jaime já tinha decidido se livrar dele. Tentou primeiro com um professor. Tinha sido Jaime quem abriu o gás e ia incriminar Léo, mas o cachorro o salvou. Ele não conseguiu resistir a outra oportunidade que tinha surgido quando Léo se interessou por Olivia. Não foi difícil para Jaime enganar a garota e fazê-la sair de casa quando viu Jaime com uma aparência desesperada, pensando que ia procurar por Léo. Jaime tinha ido até a casa de Olivia usando o GPS do carro que sabia que Léo tinha usado na mesma noite. Depois que a menina entrou no carro, ele a sedou e levou para a cabana. Ele tinha decidido se divertir um pouco e depois incriminar Léo sem dó nem piedade. O que Jaime não sabia era que os filhos já vinham desconfiando dele. Eles o vinham pegando em algumas mentiras ao longo daquele ano. Além disso, é claro que Léo sabia que não tinha sido ele que tinha feito nada para o professor. Foi por isso que Léo e Ana tinham seguido o pai na noite anterior. Quando Jaime viu toda a família junto à cabana, a resposta era simples. Ele tinha que matar a todos. Só ele ia se safar, para que assim pudesse jogar toda a culpa no filho. Que belo pai, hein, gente? Ele só não contava com o coração de mãe de Ana, que a fez entregar a faca ao filho, com a certeza que precisava proteger e confiar em Léo. Após um ano, a vida da família tinha voltado ao normal. Erika tinha assumido a culpa pela morte de Jaime, depondo que tinha esfaqueado o marido em legítima defesa. Ela não queria que Léo ficasse marcado por este crime. Apenas Léo e ela sabiam da verdade.
que a morte de Jaime não podia ser encarada como legítima defesa. Eles poderiam tê-lo dominado e prendido, mas Léo escolheu matá-lo. Olivia e Ana tinham se recuperado totalmente, e Erika finalmente respirava aliviada e curtia os filhos. Este ano sem Jaime tinha transcorrido muito tranquilamente. Léo e Olivia estavam namorando firme e pensando em ir em breve para a mesma faculdade. Tudo acaba bem quando termina bem? Será? No livro, Freida reservou mais uma surpresa. E Erika não consegue se livrar totalmente da desconfiança de que Léo é capaz e gosta de matar, e que tinha puxado o pai, por mais que parecesse ser diferente. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se. O link está lá no site enredeipodcast.com.br, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.